O assunto é para hoje, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, né? O apóstolo Pedro falando, no 13 ele fala assim, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, no 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Então, a gente já sabe aqui, ó, que o apóstolo Pedro já está chamando a atenção todos os irmãos e todas as irmãs. E isso em todo o mundo, né? Ele está mandando assim, ó, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser uma pessoa que está consciente do que está falando e fazendo. Sóbrios, pessoas que não estão bêbados, pessoas que não estão inconscientes. Amém? Sóbrios, pessoas que estão sabendo o que está falando, pessoas que estão sabendo o que está fazendo. Amém? Você vê que tem pessoas que não andam como sóbrios, parece ébrios, né? Bêbados, né? Bêbados, ébrios na palavra. Por quê? Por falta do entendimento. Você fala com ele alguma coisa, ele acha estranho, desconhece, não quer aceitar, ou fica duvidoso. Porque da palavra de Deus não dá para ficar duvidoso. Por quê? Porque pela palavra do Senhor a gente aumenta a nossa fé, a gente adquire fé. Isto é a palavra de Deus, Senhor. Isso é a palavra de Deus, né? Conforme está escrito, né? A fé, Pai do Senhor. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui o apóstolo Pedro chama a atenção, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos do vosso entendimento? É para que você fique firme com a palavra de Deus. Cingir os lombos é se vestir ou colocar um cinto, né? E não é um cinto, Pode ser. E não é um cinto qualquer não. Isso aqui é o que? Fé, palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1. Então assim ele diz assim, no versículo 3, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então ele está chamando a gente a atenção para que a gente venha a ter um bom entendimento. Não é assim, meu Fred? Um bom entendimento na palavra de Deus. Oi? Isso. Você vê que aqui está falando assim, ó, que nós podemos ser sábios na palavra do Senhor, nós podemos ser perfeitos na palavra do Senhor, nós podemos ser santos na palavra do Senhor. E muitas pessoas, meu Fred, têm nos cobrado assim, ó, não somente a mim, mas como a todos os demais irmãos em Cristo em toda a terra. Mas como você sabe que você é santo? Só vocês é santo, só os crentes é santo, só os evangélicos é santo. Aí vem aquela palavra que Jesus Cristo, nosso Senhor, falou, né? Tu o disseste. Porque é verdade, né? Só é santo, só é crente quem é evangélico, E só é evangélico quem é crente e cumpre a palavra. Esses são os verdadeiros evangélicos, né? Você vê que o diabo, ele crê na palavra de Deus, né? Mas ele não é evangélico. Por quê? Porque ele não obedece ao evangelho.
Não é assim? Ele não obedece. Ele não obedece. Ele não vai obedecer o que diz a palavra. Mas ele teme e treme. Mas ele teme e treme, né? Diante do Senhor. Ele treme. Então você vê que nessa parte aí, ele já sabe que ele já é derrotado, né? É só mencionar o nome do Senhor, ele se prostra, ele se rende, né? Então diz assim, no 13 ainda: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, né? Sede sóbrio, irmão Arnaldo, irmão Danilo, irmão Vinícius, é o que? É uma pessoa ser consciente do que está fazendo e falando. Amém? Sóbrio. Já viu algum bêbado sóbrio? Então, não tem nem como nessa ali. Então, sóbrio é uma pessoa perfeita. Sede sóbrios e esperai inteiramente, ou não pela metade, né? Você tem que esperar de todo o teu coração mesmo, com aquela fé, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revelou para nós, você vê que entrou o quê? Entrou a graça. Ele mesmo nos revelou a nós, né? A salvação. Para quê? Para que todo aquele que nele crê seja salvo, ganhe a vida eterna. E você vê que não é. Você vê que não é muita coisa para fazer para ser salvo, não. Quem está fora até pensa que é muita coisa. E tem alguns que estão dentro também pensam que é difícil. Por quê? Porque vem o desânimo. Vem as afrontas, vem os confrontos, né? Vem as trevas, já começa a se manifestar contra a língua, né, pastor? Vem a língua má. Então já vem os confrontos, né? Para confrontar mesmo a nossa fé, para realmente fazer a gente desistir, para fazer a gente voltar para trás. Por isso que muitos têm caído, entendeu? Por quê? Porque os que se tornam fracos na fé é por falta de ouvir para Deus. Aí ficam fracos, aí qualquer coisinha, ó, cai. Sabia disso, meu Deus? É igual um goleiro. É como um goleiro. O goleiro, se ele ficar habituado a saltar na bola, quando o que vai fazer o gol chuta a bola nele, ele fica tão ligeiro que ele já dá aquele salto quase certeiro. É o que vai bater a bola para fazer o gol, é que vai ter que mostrar que é craque, que é conhecedor das artimanhas do goleiro. Porque tem goleiro que finge que vai pular para a esquerda para enganar que vai chutar. E dá uma cambalhota e pega a bola que ele, né? Essa não é. Ainda sai brincando ainda com a bola não. Então, por quê? Porque ele é um expert, de tanto ele treinar e não dar moleza, ó, por mais difícil que seja, ele salta, ele fica assim, um rapaz bom de pegar a bola no gol, um bom goleiro. Assim também é com a palavra de Deus, né? Quem a manuseia acaba ficando também uma pessoa expert. Pode ser criança, pode ser adulto, né? Jovem, não importa a idade. Se começar a manejá-la, ele ganha experiência. É como trabalhar, ué. Tem pessoas que nunca trabalham na vida, aí quando está com 30 anos, pega o primeiro trabalho, dá até vontade de falar assim, né? Você nunca trabalhou na vida não, é? Você não sabe que trabalho nunca vai terminar? O trabalho é trabalho, nunca vai terminar, né? Por mais que você trabalhe, você vai ter trabalho. Então vamos lá. Então aqui você vê que a palavra diz que foi nos revelado Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos, e isso na graça, pela graça, porque não se paga nada, porque outrora se pagava, e mesmo assim ninguém pôde ser salvo, porque era lei, né? Tudo que aquele fizesse sobre a lei, né? Tinha que, aí seria salvo, se não desobedecesse a nenhum artigo da lei. Aí fala assim, ó, no 14: como filhos obedientes, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, como filhos obedientes, não vos conformando com as vontades que antes vocês tinham em vossas ignorância.
Gente, vontade na carne. Antes a gente tinha muita vontade de fazer muita coisa. E a gente ia e fazia. Por que a gente fazia isso? Por causa da nossa ignorância. Mas hoje não. Fred, você já sofreu um bom tempo na ignorância. Então, na ignorância. Agora, oi? Mesmo sabendo que aquilo ali não era certo. Então, Passei muita coisa. é isso aí que a palavra está falando. Agora sede sóbrios. Aquele tempo de sofrimento na ignorância acabou. Você tem que vir para a luz, né? Para que a luz tire de você todos aqueles erros. Porque vai ter que ter isso. Não somente na tua vida, como na vida de todos nós e também daqueles que ainda estão nas trevas, que não conheceram a luz, mas precisam conhecer. Senão como é que elas vão deixar? Como é que vão deixar aparecer a luz neles e nelas, se eles não conhecem a luz? Entendeu? A luz, ela foi manifestada a nós. Por isso que hoje nós temos que estar na luz. Não podemos recuar, porque se nós recuar, quem vai se alegrar em nós é o quê? As trevas. Elas vão querer fazer de nós tudo que ela queria fazer. E agora mais ainda, né? Mais ainda. Imagina só essas pessoas que passou um mau pedaço na vida, aí veio para o Evangelho, aí quando parece que vai tudo dar certo, de repente se desvia. Se havia demônio na vida dele ou na vida dela, agora vem mais ainda, agora vem mais 7, se tornando 8. Dura coisa não é assim? Então nós temos que ter esse conhecimento, que enquanto há luz, nós temos que ficar na luz, né? Porque as trevas estão aí, e você vê que quando a pessoa entra nas trevas, para ela voltar para a luz é muito difícil, hein? É muita luta. Graças a Deus, Deus me guardou até aqui. Também aguardou a moça dele também, irmão Arnaldo, que nós até aqui nós não queremos nem ver isso. Mas, né? Porque Deus nos guardou. É porque Deus nos guardou. Não é por causa da nossa fé que é muitíssima, não. É assim, não é, irmão Danilo? Nem porque nós era 100% não. Nem porque nós conhecíamos demais, não. Não é isso, não. Não. É como disse eu, né? Aquele que cuida está firme, né? Então você vê que a coisa é interessante. Olha isso aqui, ó, no 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as vontades que antes havia em vossa ignorância. Então, em vossa ignorância, está falando cada um de nós, né? Nós não podemos mais andar fazendo as coisas segundo a nossa vontade, quando nós estávamos sem saber de Cristo, sem conhecer a Cristo. Foi Cristo quem se manifestou. Foi Cristo que se manifestou para conosco, para que nós viéssemos a conhecê-lo. Foi Cristo, não foi nós que manifestamos a Cristo. Amém? Pode ser, irmão? Pode ser. Então foi Cristo que se manifestou, foi Cristo que se revelou para nós. Senão nós não estaremos aqui. Não foi nós que busquemos Ele, nos achando superior aos que hoje não conhecem. Nada disso. Foi Ele que nos chamou, por isso aqui estamos. Agora a palavra de Deus está dizendo o quê? Para que nós largamos aquelas coisas que nós fazíamos outra hora, para poder permanecer na salvação, permanecer na graça. Porque a salvação hoje é pela graça. Amém? Não precisa de você fazer nenhuma penitência, né, meu galera? Não precisa de nenhuma penitência, não precisa de nenhum sacrifício. Você não precisa subir de joelho aqui nessa escada, não precisa andar de perna para o alto, né? Cabeça no chão, se ralando, isso, pano de saco, né? A terra na cabeça, se humilhando. Não, você só precisa se humilhar diante da potente mão do Senhor. Só isso. Você só precisa ser um homem humilde de coração,
O que você precisa é isso aí, é ser humilde. Tenha em você humildade, né? Perseverando sempre na palavra do Senhor, não desviando seus pés nem para a esquerda nem para a direita. O que é não desviar os pés nem para a esquerda nem para a direita? É você não querer bem para alguém porque é da tua família e querer o mal para o outro porque não é da tua família. Isso, porque senão te torna acepção. Veja bem aqui, ó. Olha aqui como as coisas andam acontecendo. Quem for da minha igreja, né, Jesus, graça e verdade, aí eu amo muitíssimo. Mas os outros que é das outras igrejas, eu não vou amar muitíssimo não. Só um pouquinho, porque eles não são da minha. Tem que amar eternamente. Eu tenho que amar. E às vezes tem por aí muitas, né? Muitas. Porque as igrejas do Senhor não pode ter acepção de pessoas. Amém? A igreja de Deus não tem. Se você conhece alguma igreja que faz acepções de pessoas, essa não é igreja de Deus. Eu falo isso porque a própria palavra já o diz. Amém? Amém. Só estou repetindo, porque se alguém contestar, nós vamos lá ver o que Paulo fala, né? As igrejas de Deus não tem essas coisas, né, Celso? Esses costumes, não é isso? Então, acepção de pessoas, não. Quem serve a Deus não pode fazer acepção. E nós sabemos disso, que qualquer pessoa que vier aqui a esse lugar, ele vai ser bem recebido. Ela vai ser bem recebida, não importa como. É a pessoa que vai ter que entender isso, ó. Se entrou aqui dentro fazendo assalto, fumando maconha, cheirando cocaína, prostituindo, brigando, dando tiro, mentindo, enganando, bebendo, fumando, essas coisas é ela que vai ter que entender através da palavra de Deus que tem que parar, não é assim? Porque se não parar, o que vai acontecer? Vai, além de morrer aqui na terra, ou não é assim? Porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte, não é isso? Então morre aqui e ainda morre lá no céu, porque lá não pode entrar. É assim, não é? Lança fora, né, Magalinha? É isso mesmo, lança fora. Os anjos do Senhor os lançarão fora. Vamos lá. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com as vontades que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, está falando de quem? Está falando do Senhor, ó. Olha só, hein? Você vê que nenhum de nós veio por nossa grandeza, não. Ó, como é santo aquele que vos chamou. Está falando de quem? Deus. Lembra que ele diz, né? Ele próprio fala assim, ó. Mas porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Olha aí, ó. Você vê que não foi nenhum de nós que chamou ninguém. Ah, eu que chamei. Não, você fez o que você tem que fazer. Mas quem chamou foi o Senhor. É ou não é? Você só fez o seu trabalho de um bom cooperador da palavra de Deus. Mas quem chamou é o Senhor. Então, logo nessa palavra, você já percebe isso, ó. Não existe oração para que a pessoa venha a ser salva. Não existe oração para que a pessoa possa se converter. Porque se existisse, a minha todinha estaria convertida ainda agora. Porque eu já me ajoelhava aqui e orava ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele me ouviria assim também como vocês. Amém? Amém. Então não é o Senhor que tem que chamar. Se o Senhor não chamar, Ele não pode vir. É assim, não é? Porque qual é o filho que vai vir assim, ó? Pai, o Senhor me chamou? Se o pai não chamou, né? Ninguém pode reconhecer o filho se o pai não chamá-lo. Amém? Amém. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha aí, ó. Já está mostrando para nós como é que nós vamos saber se o que está na nossa frente é santo. Prestem bem atenção. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. É assim mesmo. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de
viver. Então, quando vocês veem se eu estou vivendo uma vida totalmente errada, segundo a praia de Deus, então vocês não estão vendo um santo. Se eu também ver um de vocês andando de qualquer maneira pela rua, pela vila, pelo trabalho, ou seja, em todas as suas maneiras de viver, eu também não estou vendo um santo, mas estou vendo uma pessoa impura, uma pessoa cheia de pecado. Gente, uma coisa é nós termos pecado em nós. A outra coisa é nós sermos pecadores. Não é isso? Ué. Ah, nós somos pecadores? Olha, os que pecam é pecadores, ou não é? Mas aquele que deixou de pecar, ele é pecador? Não é. Ele tem pecado no corpo dele mortal, né? Mas o corpo dele foi vivificado por causa da verdade. Então ele se tornou santo. Como diz a palavra aqui, ó: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fumava, bebia, e vai. Não faça mais. Tudo que era errado, não faça mais. Isto chama-se santificação. Isto é, santificados. Todos quantos deixam de fazer todas aquelas coisas erradas e hoje continua servindo ao Senhor Deus, esses são santos. Não dá para você ser santo na sua casa e não vir para a igreja, não congregar, não dá. Sabia disso? Ué. Ah, eu sou santo. E vou para o céu. Vai, Mas com essa igreja, nessa igreja eu não participo, não entro em igreja nenhuma. Eu não entro em templo feito por mão de homem, porque Deus não habita lá. Não falam isso? Tem muitos, né? Mas é por que isso aí? Isso aí é para enganar os que estão dentro. E os que estão fora, para que não entrem. Eles inventam um monte de assunto. Gente, onde se viu isso? Quando Jesus Cristo pregou a palavra, olha só como é que ele pregava. Em templos, em casas, na rua, no mato, na beira do mar, no meio do mar e também no inferno. No inferno. O Senhor Jesus Cristo, ele foi em espírito lá no céu da terra. Foi lá e pregou aos espíritos presos lá. Pregou para eles para quê? Para que eles possam... Não. Conhecer a palavra, ter conhecimento, né? Não. Eles possam se arrepender. É difícil, né? Falar essa parte é difícil, né? Vamos lá, como é que foi? Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi morto, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando ele foi ao inferno, ele ficou lá 3 dias e 3 noites, pregando aos espíritos que estavam presos lá no inferno. Sabe quem é esse espírito? São aqueles homens, mulheres, meninos e meninas que morreram no tempo de... Isso aí, lembrou bem. No tempo do dilúvio. Como eles não deram ouvido para Deus, através do pregoeiro da fé Noé, presta atenção, tá? Que é um assunto delicado. Como eles não deram ouvido, o Senhor foi lá se apresentar para eles, para que eles possam ser julgados como homens. Amém? Limpo, né? Limpo não. Como homens. Por quê? Porque nenhum deles se arrependeu. Quando vivo. Só se salvou, diz a palavra do Senhor, Noé, a esposa de Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Amém? E os animais que com ele estavam na arca.
Então, bem entendido? É assim mesmo, não é? 8 pessoas e os animais. Vê que interessante, hein? Que diz a palavra. Eu não tenho essa palavra ainda, não. Hã? Eu tinha ouvido essa palavra. Não te ouviu não? Não. Então. É porque é de difícil interpretação. Mas é de difícil interpretação, é porque tem muitos aí que deviam estar ensinando como mestres, se fizeram Dirigentes. isso, se fizeram negligentes para ouvir, para poder ensinar. Se fizeram negligentes para ouvir. Aí parece que é muito difícil. Irmão, não vou entrar nesse assunto não, porque é um assunto delicado. Aqui tem que estar cheio do Espírito Santo. É o que eles falam, né? Aí ele está confessando assim, então eu não estou. Não é isso? Mas não. Tem que ser revelação. Mas já está revelado. Como é que eu vou revelar algo para vocês que diz na Escritura, se não está na Escritura? Porque as coisas que não estão reveladas, diz a palavra que é para o Senhor. Mas as que são reveladas na Bíblia é para nós. Amém? Vamos lá. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se nós que aqui estamos hoje, ou também aqueles da nossa casa, que estão nas nossas casas, se nós não pudéssemos ser santos, se isso fosse impossível, então o Senhor estaria enganado aqui, não estaria? Porque está mandando nós sermos seres santos, porque o Senhor é santo. Não é isso? Gente, quem é santo? Os filhos dele é o quê? Santificado nele, é assim? Isso. Deixa eu falar algo aqui que vocês ainda não sabem ainda. Vocês não sabem. Eu vou falar porque o Senhor mandou falar. Senão eu me calaria. Porque o irmão Carlinhos hoje é santo, os filhos dele são santificados nele. É assim ou não é? Glória a Deus. Na verdade, quando o irmão Carlinhos não era ainda evangélico e a mulher dele estava firme lá, ela estava santificando ele. Não que ele pudesse ser salvo por si próprio, mas ele era santo por causa dela. É assim que diz para o Senhor. O marido santifica a esposa, se ela for descrente. Mas se ela um dia ouvir também a palavra do Senhor e vier, ela se tornou santa também. É assim, não é? Interessante, né? Vamos lá, continuando aqui. 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a palavra santo é uma pessoa pura, uma pessoa que não comete pecados. E se ela cometer algum pecado, ela é santa ainda se ela se arrepender imediato e for lá e pedir perdão. Se ela se arrependeu rapidão que ela fez aquele erro lá, ela correu lá: me perdoa em nome de Jesus. Mesmo que a pessoa fale assim: te perdoo nada, sua cretina. Mas ela está perdoada, porque ela se arrependeu, pediu perdão, e certamente ela pediu perdão antes para Deus. E isso no particular. Para você pedir perdão para Deus, não precisa você estar na presença. O que você precisa é estar na presença de Deus para poder pedir perdão para Deus. Agora, se você pecou contra mim, aí é diferente. Você pode vir em mim, me perdoe. E depois corra em Cristo e conversa com o Senhor. Vamos lá. 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, olha o que diz a palavra aí, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Olha só, hein? Olha lá. E se invocais por Pai. Olha lá. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Se entrar aqui um homem bêbado, eu tenho que receber lei. Não importa o tipo. Eu não posso brecar ele e deixar ele entrar. As cadeiras são de ouro puro. Pouco importa. Amém? E se vier um homem com a espingarda no pescoço? Vai entrar aí também aí, ó. Porque eu não tenho medo nem da espingarda nem dele. Vocês também não devem ter. Não é verdade? Ué, ele veio ir para o Senhor. Ele pode estar com a espingarda, com a metralhadora. Vai lá que ele seja um policial. E se não for também? E se não for também? O que importa é que ele ouça a palavra e se converta. É assim, não é? Porque todos nós, para nós estarmos aqui, nós tivemos que ouvir a palavra de Deus. Nos chamando. Senão, nós não poderíamos estar aqui. Porque eu já vi homens vindo da igreja armado e depois voltar sem arma. E convertido. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Vê que é algo interessante aqui, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Sabe o que é resgatados? Tomados, comprados. Jesus Cristo comprou a todos que hoje servem a Ele. Não foi com dinheiro. É assim, não é? Foi com o seu precioso sangue. Todos que vêm para Jesus é lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Não foi com nenhum tipo de objeto. Nem prata, nem ouro, nem esmeralda, nem rubim. Não foi. É muito alto o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Como ele disse, né? Foi pago um bom preço. Você vê que não tem valor, né? Um bom preço, o qual nenhum homem poderá pagar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Você vê que nós vivíamos uma vida desmedida. Nós vivíamos uma vida de qualquer maneira. Tivesse bêbado, estava bom. Tivesse armado com dinheiro, estava bom. Tivesse armado sem dinheiro, estava bom. Tivesse comendo uma coisa ou outra, estava bom. Tivesse fazendo uma coisa muito errada, estava bom. Por quê? Porque era uma vã maneira de viver. E mesmo assim, olha aí, ó, o Senhor foi lá e nos resgatou, como aqui está escrito. Nós, numa vã maneira de viver, eu era assim. Vivia eu numa vida, né, desmedida, numa vã maneira, e de repente fui comprado. E todos também os demais. Deus não comprou nenhum santo. Nenhum. Porque todos pecaram. Amém? Todos. Não tem um que não pecou. Todos pecaram. E restituídos foram de Deus. Né? Mas veio a graça e ela superabundou em muita gente. Você vê que hoje, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. É só a gente crer nela e perseverar nela até o fim da nossa carreira. É como diz o apóstolo Paulo, né? É combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E no final da história, está lá a coroa da vida reservada. Não é isso? Porque é assim, meu irmão. E você vê que não é por preço nenhum. Não é pagando nada. Não é por sacrifício que você faça. Não é porque você orou demais ou trabalhou demais. Não. Antes, tem uns que trabalham menos do que o outro e vai ganhar salvação também. Olha só,
Se fosse contar aqui, eu trabalho mais do que vocês todos, né? Não é assim? Porque eu estou aqui em cima, eu estou falando. Mas nem por isso o meu prêmio vai ser superior aos seus. É assim, não é? Só 100 reais. Hã? Só 100 reais. É só 100 reais, né, meu irmão? O nosso alvo é Jesus. Sabia que o meu pagamento vai ser a coroa da vida. E de todos quantos serviu o Senhor, o mesmo jeito. Aqui é uma bênção melhor Do que ninguém, né? Dá sabedoria para ensinar, né, irmão? Isso tanto pequeno como grande, ó. O empresário, se ele se converter a Deus, ele vai receber a coroa da vida, assim como o mendigo. É assim, não é? O mais vil dos homens vai receber a coroa da vida. E o homem mais rico do mundo, se ele se converter, também. Ainda que para Deus alerta, né? Que não são todos ricos que vai entrar no céu, que é difícil. Vamos lá. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais. Gente, quantas coisas os nossos pais nos ensinou para que nós fizéssemos, porque se não fizéssemos era pecado. Muitos. É isso que a palavra de Deus está falando. Ó, no dia 25 de dezembro tinha que fazer isso, fazer aquilo. Tradição que os pais nossos nos deram. Mês de julho, festa junina. O Senhor nos resgatou desse negócio. Nós fomos cobertos, recheados de tradições. E essas coisas é que tirou muito homem e está tirando homem e mulher no dia de hoje, menino e menina, da presença de Deus. Gente, você tem que pensar muito em relação a essas tradições. Muito cuidado, hein? Ela está fazendo muita gente perder. Qualquer tipo de folclórico aí, de tradição, de costumes, pulem fora, gente, para vocês não perderem a sua salvação, porque nós somos resgatados dessas coisas e não foi com prata e nem ouro. Pode pular fora. Pulem fora, parem com isso, porque realmente não é festas ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, né? Quem quiser fazer festa, faça no Senhor. No Senhor. Porque se você fizer festa para o mundo, você está desagradando a quem? Ao Senhor. E tradições aqui é isso, ó. Tradições, usos e costumes. Se vocês quiserem mais ensinamento depois sobre essas coisas aqui, podem me perguntar, que eu vou dizer para vocês o que é tradição. Amém? Porque isso é sinal para vocês verem que vocês foram resgatados antes. Era uma vã maneira de viver. A essa hora, a gente estava infiltrado em alguma festa. Por quê? Tradição de pai. Tradição. É assim, não é, Marcelinho? É assim, não é, irmão? Não é, irmão Fred? Irmão Galinho? Irmão Naldo? Irmão Danilo? Sim. Amém? Amém. Então não esqueça não, então. Pulem fora dessas coisas. Quando vocês quiserem para uma festa, não é pecado. Mas veja bem, por que motivo, razão, circunstância vocês estão indo. Conversa com Deus antes. Vê se Deus se agradaria de ser deixado para trás e vocês ir lá para a festa. Amém. Vê vocês como pais. Será que seria bom o menino aí, ó, abandonar o pai dele, ir para uma festa e deixar o pai triste? Sendo que o pai está contando com a presença do filho. Assim somos nós hoje, na presença de Deus. Amém. O que Deus quer é isso, ó. Como uma galinha ajuntar os seus pintinhos debaixo das suas asas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva para o nosso Deus? Amém. Com a palavra, cada um colabore segundo a sua vontade. E vamos ficar de pé, vamos orar a Deus agradecendo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos aqui por tuas palavras aos nossos corações. Nós lemos, ouvimos e guardamos as tuas palavras. Agora roga a ti, Deus, que o Senhor leve a todos aqui em segurança, debaixo de tuas mãos, firmes e fortes. E continua guardando a casa de cada um, como a minha também, meu Pai. E aqueles também que aqui não puderam vir e também nem vieram, guarda-os, nós te pedimos por amor do teu nome. Guarda esse Brasil debaixo de tuas mãos, Pai.
Guarda Israel por amor do teu nome e livra, Senhor, como sempre o Senhor tem livrado. E agora, Deus, nestes últimos dias, conforme a tua palavra, mais ainda, Pai. E também guarda a nossa casa até o fim da nossa vida, Pai. Por amor do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, Deus, te agradecemos aqui. A ti, glória a Deus, por toda a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Amém. Vai, Marcelo. Aleluia. Olha, sabe que agora Seguida tem chovido, né, irmão? bastante, né? Não tem parado. Mas graças a Deus, né? Vamos ver. Vou aproveitar e vou pôr uma McLaren logo aqui dentro. Eu coloco.